Rua do Medo. Se você abriu a Netflix nos últimos dias, você deve ter visto esse cartazinho ali, que é uma série. Na verdade, é uma série ou é um trio de filmes? Não sei, o formato não importa. O que importa é que são 3 filmes. Filmes mesmo, tá? De 1h40, 1h50 e tal. Que foram disponibilizados pela Netflix em 3 sextas-feiras. As últimas 3 sextas-feiras, se você está vendo esse vídeo aqui no dia do lançamento, aqui no final de julho. Rua do Medo é baseado em uma série de livros de um autor norte-americano, livros de suspense, mas que não tem... Eu não li os livros, mas eu já... Mas pelo que a gente leu por aí, não tem tanto a pegada dos filmes, que é uma pegada muito mais de terror e sanguinolenta. Pegada sanguinolenta. O que é a Rua do Medo? É passada em 2 cidadezinhas vizinhas e rivais no interior dos Estados Unidos. Uma os nomes são ótimos. Uma é Sunnyside e a outra é Shadyside. Uma é ensolarada e a outra é sombria. A cidade sombria é tida como a cidade mais violenta da América, dos Estados Unidos. Então tem uma série de assassinatos e serial killers que foram matando ao longo dos últimos séculos, não é nem das últimas décadas. E aí a gente começa a acompanhar a história no primeiro episódio em 1994, quando alguns adolescentes estão ali às voltas com serial killers que começam misteriosamente a matar. E eles tentam desvendar aquela história, quem são aqueles, e fugir ao mesmo tempo que eles estão fugindo e tal. No segundo episódio, a gente volta para 1978 e a gente vê ali numa daquelas colônias de férias americanas mais um serial killer matando os adolescentes, as pessoas ali naquela colônia de férias. E o terceiro episódio, que eu ainda não assisti, eu tô gravando isso aqui antes de assistir, a gente volta para 1666 para entender o início dessa história. E aí, qual é o início dessa história? Isso não é spoiler, tá? Ao que tudo indica, é uma bruxa que ao longo dos anos foi reaparecendo para as pessoas e incorporando nas pessoas, nas almas daquelas pessoas, e fazendo com que elas virassem serial killers e saíssem por aí matando. Rua do Medo é para quem gosta de terror, de tudo isso que eu falei, de terror. É uma mistura de Bruxa de Blair com A Bruxa, filmes de bruxa em geral, né? Histórias de bruxa em geral. Com Sexta-feira 13 Halloween, com filmes de adolescente, né, com filmes coming of age. É um clichêzão. Agora, eu sou daqueles... Eu não tenho problema com clichê, se o clichê for bem feito. E o Rua do Medo me pegou porque é bem feito. Então você tem tudo isso que eu falei pra vocês, dá pra vocês imaginarem que é clichê. Então tem lá, assim, os adolescentes no meio da madrugada, numa estrada deserta, sendo perseguidos pelo serial killer, ou nos corredores da escola, ou na colônia de férias, entrando nas grutas, tudo à noite. Gente, isso tudo é clichê, dos clichês mais clássicos do cinema, dos clichês mais clássicos desse gênero, do gênero horror. Só que quem como eu cresceu assistindo Sexta-feira 13, né, e a minha adolescência era pegar filme... Todo adolescente da minha idade, pelo menos, teve um pouco essa fase, hein? Pegar os filmes Sexta-feira 13 e... Era videocassete, VHS... Assistia aos filmes vendo só as cenas de matança. A gente não queria ver história. Ia adiantando ali as cenas de matança, porque era o que interessava. A gente queria ver sangue, né? E não à toa a sociedade brasileira, mundial, se tornou o que se tornou hoje. Mas enfim, o fato é que se você gosta do gênero, Rua do Medo é uma excelente diversão. Diversão, gente. Não é pra você pensar, é diversão mesmo. É uma espécie de... se você gosta de Stranger Things,
né? Stranger Things é uma homenagem a todos os clichês da década de 80, todos esses filmes e séries da década de 80. O Rua do Medo é uma espécie de homenagem aos filmes de horror da década de 80, mas com esse toque sobrenatural, de bruxaria e por aí vai. Eu adorei. Eu adorei, ainda não assisti o terceiro, já falei isso. Vou assistir o terceiro hoje ainda, mas desde já, pra mim já é recomendável. Olha, é pra quem gosta de cena de matança. Então tem cena de machadada na cabeça e o sangue jorrando, a cabeça sendo decepada e eu não vou contar porque tem umas outras cenas que são muito cenas muito viscerais e cenas bastante gráficas, eu diria, com cenas de matança bastante gráficas. Não vou entrar em detalhes para não estragar a diversão de vocês. Mas então, fica mais do que recomendado. Rua do Medo tá na Netflix. São 3 filmes que você pode ver sem medo. Gostaram do trocadilho?